Voltamos de Robertinhos. Robertinhos, tem que ficar bem claro na tua mente, sempre, né? Essa cara aqui, né? Essa cara da função afim, da função do primeiro grau. Sempre essa cara aqui, ó. Y é igual a x mais b. Como eu falo sempre, é tipo uma fórmula, entre aspas, que determina a função do primeiro grau. Tudo bem? Então, se você tiver essa forma na tua cabeça, né? Fica bem claro que o coeficiente A, que é quem determina a classificação da função, ele sempre vem do lado do x. Então, se você tem essa ideia, fica também bem claro na tua cabeça duas informações importantes. A primeira, né, como a gente já falou, não importa a ordem que tiver a função, se o A está aqui na primeira parcela, vamos supor assim, né, ou aqui atrás, na segunda, não importa a posição em que ele se encontra ali na função, sempre o A vai ser o coeficiente que vem lá do x. E a segunda informação seria, então, também é importante saber que também não importa o aspecto que tiver o A, qual é a cara que tiver o coeficiente A, né? Sempre vai ser o valor, sempre vai ser o valor que está do lado do x. Então não importa nem a ordem e nem o aspecto que ele se comporta na função. Professor, dê um exemplo para ficar mais claro, ficou um pouco confuso. Vamos lá então, Robertinho, vamos colocar um exemplo para cada caso desses que eu falei agora. Bora ver? Vou colocar aqui do lado. Então, no exemplo C, nós temos a função y igual a menos 8 mais 7x. Aí eu te pergunto, quem é o coeficiente A aí? Isso, muito bem. Então, repara que o coeficiente A sempre vai ser aquele valor que está do lado do x, ó. Repara então agora que ele está aqui, ó, no segundo termo aqui, ó, no segundo termo dessa função. Então, repare que ele mudou de posição, mas nunca vai mudar ali a natureza dele. Qual é a natureza dele? Ele é o coeficiente que vem do lado x. Então, aqui, o A vale 7 positivo, certo? E se ele é positivo, então eu classifico aqui a função como crescente. Tudo bem, Robertinho? Pronto, então aqui no exemplo D, nós temos a função y igual a menos 8 mais 2p menos 7x. Ok? Se eu te perguntar agora, quem é o A, quem é o coeficiente A na função do exemplo D? Isso, muito bem. Então repara agora que o nosso coeficiente A é todo parênteses. Então, todo parênteses aqui, ó, faz o papel do A. Por quê? Porque é ele que vem do lado x. Então, repara que o coeficiente A também pode ser uma expressão, não apenas um valor em si. Ele pode ser uma expressão como essa aqui, ó, que está dentro do parêntese, 2p menos 7. Então, o valor que está dentro do parênteses, ou seja, aqui, ó, o 2p menos 7, toda essa expressão que está dentro do parênteses está fazendo aí o papel do coeficiente A. Então repare então, Robertinhos, que o coeficiente A ele não é apenas um valor fechado, como aqui, por exemplo, no exemplo C, que é o valor 7 aqui, ó, um valor fechado, um valor fixo, né, constante. Então, no exemplo D, o A ele tem um outro aspecto, né? Ele é uma expressão, no caso, 2p menos 7. Pronto. Então, a letra D, esse é o valor do A. Tá bom? Então, esses são esses dois casos que eu comentei agora há pouco. Primeiro caso, não importa qual é a ordem que se encontra o A, o A sempre vai ser aquele coeficiente que está do lado do x, certo? E o segundo caso que eu comentei foi que não importa o aspecto do A, né? Vale a definição, ou seja, o coeficiente A sempre é aquele valor que se encontra do lado do x. Se a gente fosse ali estender o exemplo, e se eu perguntasse para vocês
qual seria o valor ali do P, né? Para que essa função fosse, por exemplo, crescente. Vamos lá. Eu quero saber qual é o valor do P para que a função do exemplo D seja crescente. Bem, a condição para que seja crescente, a gente já sabe, né? Já memorizou, né? A gente já memorizou, já internalizou. Então, para que uma função do primeiro grau seja crescente ou seja decrescente, eu tenho que olhar para o coeficiente A, para o coeficiente angular, tá? Se o coeficiente A for maior do que zero, for positivo, a função é crescente. Se o coeficiente angular for menor do que zero, a função ela é decrescente. Se aqui no exemplo D eu quero que a função seja crescente, então eu tenho que adotar, né, o A maior que zero. Então, bora copiar isso aqui embaixo. Então, para que a função seja crescente, o A é maior do que zero. Quem é o A aqui? O A aqui no exemplo D vale 2P menos 7. Se esse aqui é o valor do A, se esse aqui é o valor do A, para que ele seja crescente, ele tem que ser maior do que zero. Professor, por que maior do que zero mesmo? Porque eu estou usando ali a definição. A função ela é crescente quando A, se eu quero que a função seja crescente, o A tem que ser maior do que zero. Pronto, pessoal. Feito isso aí, usando aqui a condição, da classificação, é só você resolver. Tudo bem? Então, eu vou pegar ali normalmente, pegar só a expressão. A expressão aqui é 2P menos 7. Tá bom? Só pega a expressão. Não precisa pegar mais o A aqui. O A foi só para a gente dar uma arrumada. E aí resolve essa equação. Como o 7 aqui está negativo, ele vai passar positivo. Tá bom? Então, fica só o 2P aqui. Ok? Repete o sinal do maior. E o 7 está negativo, vai passar positivo, vai passar mais 7. Tudo bem? E o 2 está aqui, o 2 está do lado do P, ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então repete o P, repete aqui o maior, repete aqui também o 7, tá? E o 2 que estava multiplicando vai passar dividindo. Vai passar, portanto, para baixo. Logo, o valor do P, ou os valores de P, para que nós tenhamos uma função crescente, é que P seja um número maior do que 7 sobre 2. 7 meios, né? 7 meios. Claro, o zero some, pessoal. O zero ele some porque ele é neutro. Então aqui tinha um zero e está bem aqui invisível, vamos supor assim, tá bom? Se no caso, se ele pedisse aqui, professor, em vez de crescente, ele pedisse decrescente, a ideia é a mesma ideia. Só que vai mudar o quê? O que vai mudar é o sinal da inequação aqui, da desigualdade. Porque aqui, como é maior do que zero para crescente, você vai colocar aqui menor do que zero se o caso pedisse função decrescente, tá? Então aqui só ia mudar, ia ser o mesmo cálculo, o mesmo raciocínio, só que em vez de ser maior, aqui seria menor e no final seria menor. Então mudaria apenas o sinal ali da desigualdade. Tá bom, pessoal? Então, com essa ideia, já dá para você fazer como atividade para hoje as questões número 3, 4 e 5 da tua apostila. Então, fazer a terceira, a quarta e a quinta questão. E na próxima aula a gente vê mais informações sobre o gráfico da função do primeiro grau. Tá bom, pessoal? Até lá. Saúde a todos. Tchau, Robertinhos.